Olá, 28 de agosto de 2013, o seu jornal está no ar. Diferente do noticiário tradicional, aqui a proposta é pensar, analisar o mundo, o Brasil, a realidade que vivemos. E a sua participação é fundamental. Ligue, a ligação é gratuita, 0800 6044 888. Mande sua sugestão, seu vídeo pela internet, tvt.org.br. Vamos agora aos destaques de hoje. 28 de agosto. A CUT comemora 30 anos de lutas em defesa do trabalhador brasileiro. Nós temos conquistado uma política permanente de valorização do salário mínimo. Manifestação pela reforma urbana reúne 20 mil pessoas em São Paulo e cobra projetos de moradia do governo Alckmin. Adesivo verde para o deputado que apoia, vermelho para a turma do contra. Juventude da CUT comanda ato pela CPI do metrô. Como o capitalismo interfere na vida das trabalhadoras. Marcha Mundial das Mulheres discute autonomia feminina. A alternativa passa por superar o capitalismo e, ao mesmo tempo, superar o patriarcado, o racismo. A gente começa o seu jornal com informações ao vivo sobre a comemoração dos 30 anos da CUT. O ato solene acontece agora à noite no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, um local histórico para a central sindical. E a TVT está presente com a repórter Thalita Galli. Boa noite, Thalita. Há 30 anos, aqui no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, era formada a Central Única dos Trabalhadores. Nesse espaço aqui estavam mais de 5 mil delegados, representando vários sindicatos. Eles deram origem à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Hoje, 30 anos depois, 28 de agosto de 2013, acontecem as comemorações dos 30 anos da CUT. Nós estamos aqui com Jair Meneghelli, que foi o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores. Jair, o que representam esses 30 anos da CUT, para a CUT e para todo o país? Olha, eu acho que representou a unificação dos trabalhadores da cidade e do campo. Eu acho que representou o poder de nós nos manifestarmos. Eu acho que representou o poder de nós reivindicarmos aquilo que era nosso direito. E, sobretudo, eu acho que representou a conquista da democracia nesse país, saindo de uma ditadura militar. Na sua opinião, quais foram as principais conquistas da CUT nesses 30 anos? Eu acho que a principal conquista foi a redução da jornada de trabalho para 44 horas, porque a inflação corroía o que nós recebíamos de salário, mas essa ninguém pode rasgar, tá? Reduziu a jornada para 44, ninguém pode tirar, e se Deus quiser agora, nós vamos reduzir para 40. Essa comemoração vai reunir mais de 2 mil pessoas. A expectativa é de que comece por volta das 7h30 da noite, com a abertura do ex-presidente Lula. É com você, Eli. Obrigado, Thalita, pelas informações. E entre as muitas conquistas da Central Única dos Trabalhadores nesses 30 anos, o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, aponta como principal e mais importante a política de permanente valorização do salário mínimo. Quando a CUT surgiu, ela percebeu que o sindicalismo classista, que a mobilização e a organização e o enfrentamento contra a ditadura, do ponto de vista político, e contra os patrões para ter melhores condições de salário, era a única alternativa que nós tínhamos, e nós fizemos isso. É CUT pela base do campo e da cidade! É CUT pela base do campo e da... Em 30 anos, a gente tem tido conquistas importantes. A mais importante, que eu acho que ela é importante para os trabalhadores, mas ela é importante para o Brasil, foi nós temos conquistado uma política permanente de valorização do salário mínimo. Agora temos muito que avançar, né? Essa questão da jornada de trabalho. O famigerado fator previdenciário, herança maldita do governo FHC, do projeto 4330, pelo fim da terceirização, também uma conquista que nós precisamos ter. No Brasil, terceirização só serve para diminuir o custo com mão de obra e precarizar o trabalho. É a luta hoje mais importante que a CUT realiza. A CUT também comemora os 30 anos de história com vários eventos nessa semana.
Hoje a central comandou um seminário para debater os desafios globais dos trabalhadores e do movimento sindical. Durante o encontro em São Bernardo do Campo, a CUT lançou a candidatura do secretário de Relações Internacionais, João Felício, para a presidência da CSI, a Central Sindical Internacional. O seminário reuniu representantes sindicais de várias regiões do país e do mundo para debater os desafios globais do movimento sindical. Segundo o diretor da DGB, a Central Sindical Alemã, na Europa o principal desafio é a crise econômica internacional que tem afetado principalmente a juventude trabalhadora. O representante da CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, destacou que os trabalhadores sindicalizados, principalmente da América Central, ainda são perseguidos e assassinados. Na Guatemala ou em Honduras, ou em El Salvador menos, mas existe ainda, na hora que o trabalhador se sindicaliza, ou ele é demitido ou é ameaçado de morte. Nós hoje estamos na campanha na Colômbia para tirar um companheiro da CUT Colômbia da cadeia. Para Arthur Henrique, secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT, a unidade dos trabalhadores pelas redes internacionais é fundamental no enfrentamento aos problemas globais. Nossos companheiros metalúrgicos do Brasil se articulam já em criação de redes internacionais com outros companheiros metalúrgicos da Alemanha, metalúrgicos da França, metalúrgicos na África. Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais uma presença do movimento sindical pressionando o capital e melhorando as condições de vida dos trabalhadores em todo o mundo. No Brasil, os sindicatos ainda enfrentam dificuldades para aumentar a representação dos trabalhadores. Por isso, a CUT defende uma reforma que garanta o fim do imposto sindical e mais autonomia. A CUT foi fundada há 30 anos atrás. Uma das pilastras principais da formação da CUT foi a liberdade e autonomia sindical. Durante o seminário, o presidente da CUT lançou oficialmente a candidatura do secretário de Relações Internacionais da Central, João Felício, para a presidência da Confederação Sindical Internacional, CSI. Quando a CUT me indica para presidir a CSI, o congresso da CSI ocorrerá em Berlim o ano que vem, pela larguíssima experiência que nós temos na CUT, a CUT é uma central sindical que tem 34% de filiação na relação com a sua base, portanto nós temos uma história muito bonita de ajudar a construir um sindicalismo representativo, inúmeras campanhas que nós fizemos, o tipo de sindicalismo que nós praticamos estimula o cidadão a se filiar ao sindicato da CUT. Então nós temos uma experiência muito grande e nós queremos trocar essa experiência com o mundo todo. E uma boa notícia para os trabalhadores. A região metropolitana de São Paulo registra a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 24 anos. O índice medido pelo DIEESE e pela Fundação SEAD é de 11%, o menor para um mês de julho desde 1989. Nas 7 maiores regiões metropolitanas do país pesquisadas, a média do desemprego continuou estável, em 10,9%. Intervenção na Assembleia Legislativa de São Paulo. Adesivo verde na porta do deputado que apoia a CPI do cartel do metrô e da CPTM. E vermelho para quem ainda está em cima do muro. O ato de protesto foi liderado pela Juventude da CUT de São Paulo e pelo movimento estudantil. Eles fizeram pressão junto aos deputados paulistas nesta terça-feira para que a CPI saia do papel e seja instalada. Como vocês querem que essa CPI aconteça na prática mesmo? Que ela tenha instrumentos que possa democratizar o acesso às informações a ela, né? Então, audiências públicas, que a gente possa acompanhar diariamente os trabalhos e poder efetivamente opinar e ajudar a pressionar por uma decisão não em pizza, né? Pelo contrário, que possa indiciar e devolver o dinheiro para os cofres públicos. Vamos lá que a gente vai acompanhar essa colagem de adesivos aí, vamos ver qual é que rola. A gente quer falar um pouquinho sobre a CPI do metrô e a gente quer saber se o deputado assina. E aí, o que você acha disso, Leandro? Tá aqui é para servir mesmo, né? Eu nem fiquei sabendo dessa CPI. Compromisso firmado, vai assinar? Tá aqui. Então, deputado, então você se compromete a assinar aí essa CPI? Aqui com vocês no plenário mais tarde. Tá bom? Imagina. Deputado Gil Maci Santos, do
PRB. Vamos ver aqui como é que vai ser a conversa. Ele volta pra cá, ele vai direto pra cima. Depois ele tem colégio de líderes às 3 horas. Tá bom, a gente vai então. Obrigada. Mais um deputado que não está aqui no momento, o deputado Reinaldo Augusto, do PV. Vamos continuar a caminhada. Tá difícil, né, gente? Vários lugares que a gente está indo aí, não tem ninguém, né? É para a gente ver, né, que o deputado que a gente escolhe, na verdade, para ficar na Assembleia, ele não fica na Assembleia, né? Está acontecendo aqui a Comissão de Transportes da Alesp e a gente veio aqui falar com os deputados para pegar o compromisso deles de assinatura da CPI. Não será possível atender a Vossa Excelência. Obviamente que serão sempre bem-vindos. Nada impede os senhores entrarem com requerimento, que esse requerimento será apreciado na comissão. Tá? Um minuto, deputado. Um minuto, deputado. Um minuto, deputado. Só uma palavrinha. Um minuto, deputado. Um minuto, deputado. Um minuto, deputado. Então, agora a gente está aqui na frente do gabinete do deputado João Caramês, do PSDB, que estava ali presidindo a Comissão dos Transportes. E aí, o que vai acontecer? Vamos colocar ele, não apoia, não assinou. E aí, Adriana, o que você achou da ação? Até conseguiram 2 assinaturas até agora, né? Nós queremos que estes deputados que até então não haviam assinado e que aqui se colocaram muito simpáticos, que eles assinem de fato. O deputado Milton Leite, do DEM, assinou o pedido da CPI do cartel do metrô e da CPTM. Mas até agora, o deputado Leandro, do PSD, ainda não assinou, conforme tinha se comprometido. E toda a população que votou nesses parlamentares espera que eles assinem. Vamos lá, deputados. O jornalismo colaborativo tem espaço aqui no seu jornal. Confira agora o vídeo enviado pelo movimento Linha 10 na Luz, que cobre também a investigação dos mais de 400 milhões de reais desviados do metrô e mais qualidade no transporte público em geral. É isso aí, ó, todo mundo empurrando, a porta não fecha. A gente não pode vir trabalhar bem arrumado, a gente não pode vir trabalhar no horário que precisa, a gente tem que se adequar ao horário que a gente consegue entrar nesse trem. Muito obrigado pelo vídeo, é a voz da população. Em Brasília foi dado um passo importante para a realização do plebiscito da reforma política. Deputados liderados pelo PT protocolaram um abaixo-assinado para que o projeto possa tramitar imediatamente no Congresso Nacional. O documento também foi entregue à presidenta Dilma Rousseff. O ato de entrega do requerimento reuniu os presidentes nacionais do PT, do PDT, do PCdoB e do PSB. O documento continha mais de 200 assinaturas de deputados dos 4 partidos e de parlamentares de outras legendas, em apoio à realização do plebiscito pela reforma política. O conteúdo do texto, que já foi protocolado na Câmara, trata do financiamento de campanha, com 4 perguntas sobre este item, além da participação popular via internet e da data única para todas as eleições. O que nos interessa? Que a população seja ouvida e que a reforma política não seja parcial. Mudar a política não é fatiar a reforma política. Mudar a política é mudá-la de maneira estrutural. Nós acreditamos que era possível aquilo que muitos decretaram que havia nascido morto, que era o plebiscito. Agora vamos vencer a batalha, que é aprová-lo nas comissões e no plenário e levá-lo às ruas para ouvir a população
brasileira e transformá-la em realidade. Uma cópia do documento protocolado na Câmara foi entregue pelos líderes dos 4 partidos para a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. A expectativa agora é pela tramitação do projeto, que será analisado na Comissão de Finanças e depois na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de seguir para os plenários da Câmara e depois do Senado. A expectativa do deputado José Guimarães é de que todo o processo seja concluído, no máximo, até o dia 5 de outubro. O mais impossível nós fizemos, portanto, é uma vitória grande do parlamento, da sociedade brasileira, nós temos conseguido. A nossa expectativa é votarmos até antes do dia 5 de outubro, dia 7 de outubro. É mais uma tarefa, é mais uma luta que nós vamos desenvolver a partir de agora. É mais uma vitória para a democracia. E daqui a pouco, na terceira reportagem sobre a Marcha Mundial das Mulheres, a luta pela autonomia feminina. É já já. O seu jornal está de volta com informações ao vivo da comemoração dos 30 anos da CUT, com a repórter Thalita Galli, que está lá. Oi, Thalita, com você. As pessoas começam a chegar aqui no pavilhão Vera Cruz para a comemoração dos 30 anos da Central Única dos Trabalhadores. A expectativa é de que o evento comece por volta das 7h30. Nós estamos aqui com o Arthur Henrique, que é ex-presidente da CUT, e hoje ele cuida das relações internacionais da Central. É um dos objetivos agora, Arthur, levar as experiências da Central, da CUT, para o resto do mundo? Sim, sem dúvida, a troca de experiência não só da CUT, mas das centrais sindicais, a unidade, a solidariedade e principalmente o apoio na cooperação internacional é fundamental para organizar os trabalhadores, as trabalhadoras, fortalecer as entidades sindicais e principalmente criar as condições para que nós possamos ter cada vez mais essa unidade dos trabalhadores se transformando em mais direitos, ampliando os direitos em todo o mundo, em especial na América Latina, na África. Portanto, a CUT tem um papel fundamental e vai fazer esse papel com certeza no próximo período. Há 30 anos o objetivo era organizar os trabalhadores aqui dentro e agora imaginava chegar tão longe? Eu acho que a gente ainda continua tendo esse objetivo de organizar cada vez mais os trabalhadores no Brasil, mas sem dúvida olhando também agora para a importância das relações internacionais, do fortalecimento da nossa atuação internacional, até porque as empresas estão globalizadas, os trabalhadores têm que se unir em todo o mundo para lutar pelos seus direitos e esse é um papel que a CUT quer desempenhar no próximo período. Obrigada, Arthur. É com você, Eli. Ok, Thalita, obrigado pelas informações. A Frente de Luta por Moradia calcula que cerca de 20 mil pessoas participaram hoje em São Paulo do Dia de Mobilização Nacional pela Reforma Urbana. O grupo, liderado por movimentos de moradia, seguiu em marcha até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Representantes das famílias sem teto conseguiram apresentar a pauta de reivindicações numa audiência com o governador Geraldo Alckmin, que prometeu buscar soluções. Hoje é o dia de mobilização nacional pela reforma urbana e aqui em São Paulo estão saindo manifestações de 3 lugares, aqui do Largo da Batata, da Avenida 9 de Julho e da Avenida Cidade Jardim. E a gente vai acompanhar o povo de luta por moradia digna até o Palácio dos Bandeirantes. Quais as principais reivindicações que vocês têm em relação ao Geraldo Alckmin? Construção de 200 mil moradias até o final da sua gestão. A produção é muito baixa de habitação. A instalação imediata do Conselho das Cidades, que não tem, com a ampla participação dos movimentos de entidade de moradia. A contrariedade às PPPs, Parceria Pública na área da habitação. A senhora mora onde? Eu moro na Zona Leste. Certo. A situação de moradia está difícil? Muito difícil. Por sinal, eu estou numa ocupação que agora vai ter obras, a canalização do afluente J, e até o presente momento, nenhuma autoridade se manifestou ainda para ir lá conversar com os moradores. O governador do estado de São Paulo baixou um decreto
que desapropria várias áreas de São Paulo. Eu estou aqui com moradores que vão ser atingidos por isso. Eles acham que eles estavam tirando só imóveis que estavam desocupados, o que é mentira. Muitos imóveis são de moradias, existem muitas empresas que, se forem desapropriadas, vão se perder muitos empregos. A gente não dorme direito, não consegue dormir, porque isso tá te matando vivo, né? Tá te matando assim aos poucos, né? Agora o povo está marchando aqui pela Avenida Faria Lima, grande centro empresarial da cidade de São Paulo, onde tem muito espaço para o Shopping Iguatemi, para grandes bancos, grandes corporações e mansões. Mas a maioria do povo pobre continua sem moradia e por isso o povo está na luta. O direito só é igual para quem tem poder aquisitivo. Para o que não tem poder aquisitivo, os direitos não são iguais. A reforma urbana e direito à cidade é isso, né? É acesso à terra, acesso à moradia, acesso à educação, acesso à saúde e acesso a transporte de qualidade. Eu estou aqui com duas representantes da Frente de Luta por Moradia que estavam na reunião com o Geraldo Alckmin. E aí, o que deu essa reunião? Vocês estão satisfeitas? Olha, essa reunião é uma reunião que tem que ser prolongada. Nós já pedimos uma nova reunião, porque o assunto que diz a pauta da moradia ela é extensa. Políticas públicas não se resolve numa reunião de 1 hora. Ele falou que o que depender dele, tudo vai correr da forma que nós queremos. Falar não adianta. Nós estamos há mais de 10 anos, 20 anos esperando só o falar. Agora as propostas elas têm que serem concretizadas. É o que o povo espera. O novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, tomou posse hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele substitui Antônio Patriota, que deixou o cargo após o episódio envolvendo o senador boliviano Roger Pinto Molina. Molina estava asilado na Embaixada Brasileira em La Paz e veio ao Brasil sem conhecimento do governo dos dois países. No discurso de posse, o novo ministro Luiz Alberto Figueiredo não falou sobre a polêmica com o governo boliviano. O embaixador afirmou que vai trabalhar para aproximar o Itamaraty do parlamento e da sociedade civil. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu e elogiou o trabalho de Antônio Patriota, que deixa o cargo e assume a representação do Brasil na ONU. Dilma destacou os avanços do Brasil nas relações internacionais, com foco principal nos países do Mercosul, mas afirmou que as ações do Brasil sempre terão o foco na defesa da vida dos que pedirem ajuda ao país. Não interferimos na vida dos outros países. Não colocamos a vida de quem quer que seja em risco, cidadãos brasileiros ou de qualquer nacionalidade. Adotamos rigoroso conceito de não intervenção e só aprovamos ações excepcionais em defesa da preservação de vidas humanas, se passarem pelo devido escrutínio e tiverem um amparo da ONU. O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu hoje que o Brasil devolva o senador boliviano Roger Pinto. O presidente garantiu que Molina terá todas as garantias de defesa em território boliviano, onde é acusado de vários crimes. O comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, analisa a questão diplomática entre Brasil e Bolívia. O substituto de Antônio Patriota, Luiz Alberto Figueiredo, que exercia o cargo de embaixador do Brasil junto à ONU, né, tem desempenhado um papel relevante em questões ambientais internacionais, sendo, portanto, considerado um diplomata experiente. Também se comentou o fato de que Patriota saiu do ministério, mas foi exatamente para o lugar agora antes ocupado por Luiz Alberto, ou seja, a embaixada brasileira junto à ONU. Ele, Patriota, que já foi embaixador, inclusive, junto aos Estados Unidos, aonde tem bastante ligações pessoais, inclusive sendo, portanto, uma figura bem reconhecida, digamos, não só na ONU, mas também em Washington. De todo modo, ressalta-se a crise, digamos, que pode vir a se instalar entre Brasil e Bolívia, embora não se tenha comentado muito nada nessa direção. O governo boliviano provavelmente vai agir diplomaticamente, embora a tensão política criada pela presença de Saboia, ainda mais do jeito que ele chegou ao Brasil, é de se notar e terá certamente alguma retórica, digamos, de discussão entre os dois países sobre o que fazer nessa situação, um tanto quanto inusitada, como apontaram analistas, inclusive da diplomacia brasileira. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Obrigado, Flávio.
As mulheres se reúnem no 9º encontro da Marcha Mundial em São Paulo para discutir formas de avançar no combate ao preconceito, na batalha pelos direitos, pela liberdade e por autonomia. A transformação do Estado e a superação do capitalismo são alguns dos temas discutidos durante o encontro, que acontece no Memorial da América Latina até sábado. Mulheres de mais de 40 países debateram alternativas à ofensiva conservadora vivida pelo movimento feminista no mundo e no Brasil. E neste contexto, o sistema capitalista é o foco das críticas. O que a gente percebe? Que tem uma ofensiva sobre os territórios, né, sobre a natureza, quer dizer, uma ação muito forte da indústria extrativa, da indústria mineira, a expansão da monocultura, que ataca os territórios e os meios de vida das mulheres. Também na área urbana, com toda uma reestruturação urbana voltada para o negócio, né, o negócio do turismo, dos grandes eventos, e não pensando num bem viver. A alternativa passa por superar o capitalismo e, ao mesmo tempo, superar o patriarcado, o racismo, a lesbofobia. E nós temos muito incorporado também a dimensão de uma vida em harmonia com a natureza. Na mesa de debates, vários países e culturas representadas: Cuba, Chile, Moçambique. Temos que continuar lutando pela nossa própria libertação, porque nós nos libertamos do jugo colonial, mas não conseguimos libertar como mulheres para conquistarmos a nossa liberdade e a nossa autonomia. Fortalecer as mulheres é muito importante, porque quando você está fortalecida, né, você pode até compartilhar o seu fortalecimento para outras mulheres. E se a discussão é sobre alternativas, para Miriam Nobre, a própria marcha já é uma alternativa. E por ser um movimento internacional, tem plantado e colhido mudanças em todo o mundo. Várias pessoas têm contado aqui, nossa, eu vejo que essa situação que vocês falam do seu país é a mesma que acontece no meu. Então isso... O olhar para o outro ajuda a gente a olhar para a nossa própria realidade. Mas apesar de ser internacional, Miriam reconhece que muitos dos problemas apontados pelas mulheres precisam ser resolvidos em âmbito nacional, junto ao Estado, e que esse poder também precisa ser transformado. O Estado hoje, a sua estrutura mesmo, não é nem só uma política de governo, mas tem uma estrutura de Estado que é profundamente excludente, né, que é baseado na manutenção do papel das mulheres subordinadas numa relação de gênero, que também tem um funcionamento de classe favorável às classes dominantes e que a gente quer mudar isso. E uma última notícia. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, disse agora há pouco que a causa do apagão no Nordeste ocorrido nesta quarta-feira foi uma queimada em uma fazenda na cidade de Canto do Buriti, no Piauí. O sistema já está recuperado. O seu jornal termina aqui. Tchau.